lá então, pastor. 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria vinham atacar Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para desentender comigo. Gente, vamos dissecar aqui o texto, né? Então é importante, né, pontuar esse Naamã. Era um comandante do exército da Síria, que era querido por, né, o seu senhor, porque tinha Deu uma vitória, várias né? vitórias. Então, uma gratidão, né? Aqui, né? E o que acontece? Numa das guerras, né, que ele atacou Israel, ele leva cativo uma escrava, uma menina israelita, tá? Alguém do povo de Deus, para servir. Que servia a mulher de Naamã. Ela vendo, veja bem, ela podia ter ódio, né, do seu feitor, né, do seu, né, tipo, que bom que agora ele vai morrer de lepra. Afinal de contas, dava como escravo ali, né? A gente vê o que nessa menina, gente? Uma atitude do... Bondade, porque olha... misericórdia. Né, se você conhecesse, né, o profeta lá em Israel, ou alguém de Israel, você poderia, né, ser curado. Ela fala, né, se você procurasse o profeta que está em Samaria, né, se referindo, né, a Eliseu, ele curaria você da lepra. O que acontece? Naamã vai contar, né, para o seu senhor lá, e ele, então, o rei da Síria, pede e envia uma carta para ele até o rei de Israel, pedindo que o rei de Israel a cure. Na verdade, porque a sugestão da menina não foi bem isso, foi mandar para o profeta. Né? Mas ele vai e conta para o rei da Síria, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, dizendo: agora estou mandando o meu comandante aí para você curar ele. Né? Como se ele fosse um curandeiro, como se ele fosse, né, uma coisa... E legal que, assim, que agora o rei de Israel recebendo aquela carta, deve ter mais, mas pera lá, eu não curo ninguém. Ninguém. Então esse cara tá arrumando um pretexto para arrumar uma encrenca com a gente, para vir fazer guerra, tá? Então é a hora de bate esse desespero nele. Ele fala assim, né? Tipo, por acaso eu sou Deus, né? No verso 7, né? Capaz de conceder vida ou morte, né? E, tipo assim, esse homem tá procurando um motivo aí para arrumar uma encrenca com a gente, né? E ele quer que eu cure ele da lepra, né? Então, veja como ele procura motivo para desentender comigo. Então você vê que tá bem claro aqui que a interpretação do rei de Israel é que, tipo, eles estão tentando arrumar algum motivo para fazer guerra. Tá? Nesse inteirinho, então, agora vai entrar a pessoa de Eliseu e o que Deus vai permitir que através de Eliseu aconteça. Acompanhe com a gente versos 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra,
pois teu servo nunca mais fará holocausto, sacrifício nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vai em paz. Gente, olha, que coisa maravilhosa. Porque veja só, então agora, primeiro que assim, se a gente for ver o contexto, pastor, o profeta também não se dava muito bem com o rei de Israel, que era meio pagão, meio idólatra. Então, assim, mais interessante que no momento que ele sabe que o rei também rasga as vestes e tal. Isso. E que Israel talvez estava mediante uma situação que poderia até causar uma guerra entre eles, o que ele faz? Ele não deixa o coração dele. Ele fala, não, eu posso ajudar, eu vou lá. E ele, então envia recado para o rei de Israel, dizendo, olha, né, manda esse homem aqui que eu sei o que fazer com ele, né? Eu sei como Deus pode curar ele. Né? E nisso que Naamã então vai até o profeta, tá? O profeta não vai nem ao encontro dele, manda um recado, né, para ele. Naamã, tranquilo, né? Vai, mergulha 7 vezes no Jordão ali e vai dar tudo certo. O Naamã fica bravo, porque, onde já se viu, o cara não vem nem, né? Porque assim, no mínimo que ele como um comandante esperava, sei lá, uma recepção, né? Uma coisa assim do profeta. O profeta nem, né? Tratou ele como uma pessoa normal, como fosse talvez qualquer outra pessoa. A princípio ele não quer, ele se recusa, ele menciona os rios lá, o Farfar e outro rio lá que tinha em Damasco, que era melhor do que o Jordão. Mas alguém, de novo, né, alguém ali, falo assim, aqueles que não aparecem, mas que são essenciais. Exatamente. Né, de novo chama, né, mas olha, meu pai, ainda chama ele meu pai. Se você, né, Um bom conselho, né? Se ele desse um outro para mandasse fazer uma coisa, você não ia fazer? Então faz, estamos aqui mesmo, né? Não custa, né? E ele vai. E agora imagina a cena, gente. Ele descendo no Jordão, ele mergulha a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, nada acontece. A sensação, o sentimento de, meu Deus, que besteira que eu estou fazendo, né? E agora? Tipo, Mas não é que na sétima ele mergulha e quando ele olha a pele dele, então, como de criança, né? Ou seja, totalmente curado. Milagre do Rio Jordão? Ou será que foi obedecer à voz do profeta? Né? Isso aqui é outra coisa bacana, né? Porque, irmãos, eu tive o privilégio de poder estar lá, eu tive o privilégio também de mergulhar nesse Rio Jordão aqui. E eu posso dizer para você uma coisa. O que eu recebi, as orientações que eu recebi, pastor, foi o seguinte, ó, inclusive nem tome essa água que você pode ficar... porque como tem muita gente que mergulha ali, enfim, né, e às vezes uma água diferente, teu organismo não está acostumado, enfim, então, tipo, cuidado para nem beber essa água, né? Não eram os melhores rios, né? Mas foi a palavra do profeta. Por causa disso, as pessoas que visitam lá, né? Ah, vamos tomar dessa água aqui, porque como aconteceu lá... Não, gente, foi uma coisa pontual. Foi uma palavra, né? Foi uma situação. Enfim, e daí esse homem, vendo aquele milagre, é interessante que daí sim, daí você entende a função do milagre. A função do milagre não é conceder uma graça, mas é trazer uma revelação. Porque qual foi a maior cura que esse homem recebeu? Não foi a cura da lepra, foi a salvação. Porque você viu que agora, então, ele é grato, ele tenta pagar, ele tenta pagar pelo serviço. Graças a Deus pelo profeta que não era um profeta, né, humano do homem, né, porque não aceita dinheiro em troca. Tá? Então agora ele fala, então me permita pelo menos levar um pouco de terra daqui. Na verdade ele foi curado de outras coisas, né? Porque ele foi curado do seu orgulho. Ah, sim, nossa. Né? Ele foi trabalhado em outras esferas da vida dele ali, muito mais do que a lepra. A lepra foi só um pretexto. Exatamente. Então agora ele pede, né, para levar um pouco daquela terra, para quê? Para fazer um altar, para ele poder adorar para sempre esse Deus de Israel, esse Deus poderoso, esse Deus, né, do profeta Eliseu, esse Deus que curou ele. Então, interessante que ele reconhece que foi Deus, não foi nem o rio. Ele reconhece. Tá? E tanto reconhece, pastor, que se ele for pede ver, perdão aqui, né? Por uma coisa no só. versos 18, ele quando fala meu assim, senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Ele fala, só isso que eu não vou poder deixar de fazer. Eu falei assim, mas não estou me ajoelhando ali para serviço do rei da Síria. É só para que ele possa se apoiar no meu braço. Exato. Então, a partir de hoje eu sei quem é o meu Deus, né? Então há uma conversão, gente, linda, genuína, tá? E Eliseu podia chegar para ele e falar assim, não, porque agora se você é crente, você não pode nem você deixa o rei cortar a tua cabeça. Ele falou, vai em paz, meu filho, né? Tranquilo. O importante é a revelação que você recebeu no teu coração, né? Não é onde você está, não é lugar, sim com quem você está. Você pode estar lá ajoelhado no templo do Rimom lá para o teu Senhor, né? Que o rei da Síria que se apoia em você, mas o teu coração, né?
está ajoelhado diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ah, meu Deus, aleluia. Então agora, gente, vamos ver que alguma coisa... Porque assim, a ganância sempre percorre, né? Aí as pessoas. Então, ao mesmo tempo que Deus tratou Naamã, Deus revela também o coração do Geazi, que era o servo do Eliseu que estava com ele. Então, olha só o que o Geazi me faz, gente. Olha só que, às vezes, muitas pessoas que caminham com o homem de Deus, estão tendo inseridos no contexto de Deus, se não tratar a ganância no coração, vai fazer. Olha o que Geazi fez. Versos, final do... 19, né? de novo, é isso? Disse Eliseu, vai em paz. Isso. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos do servo e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Para um profeta? Tomou chá de esquecimento. Para um profeta? Para um profeta. Logo para quem, né? Detalhe, já tinha visto tanta coisa Deus fazer através do... Meu Deus, né? Deus revelar tanta coisa. É doido. Ele estava iludido. Não, a ganância cega. A ganância cegou ele. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Gente, de novo, a voz do profeta agora botando lepra. Ele tirou a voz do profeta, tirou a lepra e botou a lepra. Tirou de um, botou no outro. Mas, amor, veja que coisa terrível. Porque ele vai... Olha que desserviço. Ele vai atrás do Naamã. Ele mente, ele diz que o Eliseu mandou. Outra, coloca a reputação de Eliseu, né? Porque... Meu Deus! Ele poderia ter desconstruído tudo que foi construído naquele momento. Tudo. Colocar a reputação tudo. De Eliseu. Aí que tá, porque o que ele não entendeu, ele achou que a obra de Deus ali foi a cura e não a obra de Deus foi a conversão. Então, interessante que aqui, olha só as palavras de Eliseu, amor. O verso 26 fala assim: Eliseu disse assim, ó, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da casa? Primeiro, você veja que o Espírito, né, de Deus é algo tremendo, né? Eliseu falou, é como se Deus você acha que eu não sei o que você está fazendo só porque eu não estou junto com você? O Espírito revela, o Espírito fala, né? Gente, isso aqui é tremendo, tem uma profundidade tremenda. E aqui, ó, este não era o momento de aceitar prata nem roupa. Quer dizer o seguinte, até há momentos que você pode aceitar. Exatamente, há momentos, né? Você não precisa também ser orgulhoso. Mas não era aquele. Porque o fato aqui não era a cura da lepra, o fato aqui era a conversão do coração de um comandante. Imagina, isso não tem preço. Imagina não se tem o comandante ia chegar lá, o testemunho que ele ia dar para a tropa dele. Nossa. O exército dele. Agora aqui botou tudo em risco. Porque assim, ele pode... Ele ia chegar lá e falar assim, quanto custou isso? Quanto você... Não, porque agora ele chega lá na Síria... Porque a salvação é de graça. Ele fala assim, para mim só custou 70 quilos de prata e tal. Poxa, gente, olha o desserviço que muitas pessoas fazem quando não entendem o chamado de Deus, o propósito de Deus. Ou melhor, né, quando não permite que o Espírito conduza. Eu falava isso ontem no culto. O caminho, gente, é um só. Jesus é o caminho. O duro é o sentido desse caminho, porque um leva para o céu, outro para o inferno. Então, tem gente que erra o sentido. Feio. Não, e outra, foi o Geazi, pastor. O servo do profeta. Quer dizer, um servo é aquele que acompanha a pessoa o tempo todo. Então, ele está vendo, ele vê os sinais, ele vê o que está acontecendo. E ele ficou cego, né? Antes da lepra, ele ficou cego, porque ele não chegou. E se a gente acha, irmãos, que a pior coisa foi essa cegueira, observe que, além de atrair a doença para ele,
o último versículo fala assim, então Geazi, né, ele saiu da presença do Senhor, ó, a Naamã atingirá você e seus descendentes para então, sempre. a descendência. Olha o que o Geazi fez. Trouxe para si. Isso significa o quê? Para si e para sua família. Uma maldição que a gente atrai para a gente, se fosse só para quem cometeu a falha, mas ele envolveu a descendência dele, né? Os filhos. Gente, isso aqui é profundo. Isso aqui precisa parar. Porque assim, agora, tudo por quê? Por causa de uma ganância, por causa de não ter o discernimento do Espírito. Se ele tivesse, o próprio profeta falou assim, ó, este não era o momento. Não quer dizer que não vai haver momentos. É isso que eu quero deixar bem claro. Não quer dizer que você não possa receber nada, né? Que você não possa ser abençoado por alguém te dá uma terra, né? O dinheiro da construção de um templo, né? Enfim, um veículo para você poder fazer suas missões, tá? Mas tem um momento, certo? Nesse momento aqui, era o momento de testificar que Deus é Deus, que, né, aquilo que ele dá de graça, né, é uma graça de Deus. Então não era momento. Então, coisa que o Espírito testifica. Por isso, irmãos, a gente não vai conseguir sobreviver nesses últimos tempos sem esse discernimento do Espírito. Nós precisamos nos encher de Deus, do Espírito de Deus, para ter esse discernimento, para saber quando que é o momento de eu receber, quando que é o momento de eu não receber. Tá? Às vezes o milagre não é aquilo que está diante dos nossos olhos. A cura da lepra. Não, o grande milagre aqui foi a salvação. Foi a conversão, na verdade, a conversão daquele coração, né, do Naamã, pastor. E é isso, gente, né? E que a gente possa, né, pastor, tá tendo esse discernimento do Espírito todo dia, né? Nas nossas vidas, que a gente possa, né, rejeitar, quando precisa rejeitar, receber, quando for para receber, mas que em tudo o Espírito Santo nos conduza para que a gente não perca o sentido do caminho. Isso. Que essa seja a reflexão para nós. E ter o coração daquela menina, né? Meu Deus, e essa menina, gente? Não sabemos nem o nome dela. Essa menina, ela foi a grande missionária, né? Ninguém sabe. Detalhe, estava escrava, né? Foi capturada, né? Você veja, Jesus, como Deus trabalha nas coisas mais Ela foi diferentes, responsável, né, pela cura do seu escravizador. Né? E por esse texto está hoje aqui na Bíblia. Porque se ela não faz a obra missionária dela lá mesmo, escrava, né? Como é que a gente ia ter uma riqueza dessa Tem hoje? o nome de Geazi, tem o nome estudar. de Naamã, fala do rei de Israel. Mas dela menciona apenas uma menina. Você vê que a gente sempre coloca assim como o profeta Eliseu como nome, né? O Eliseu. Mas na verdade aqui a principal personagem foi essa menina, que a gente não sabe nem o nome. Que Deus abençoe. Que coração dela. Amém, queridos? Que Deus abençoe você também, que está nos acompanhando.